Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso espaço para falar de negócios. A pauta em destaque hoje é navegação de cabotagem, que é o tipo de transporte marítimo realizado entre portos de um mesmo país. A navegação de cabotagem ainda tem pouca relevância na matriz de transporte brasileira. Entre 2010 e 2018, houve um aumento de 39,5% em cargas transportadas. Apesar desse aumento, ela é responsável por apenas 14,49% do volume total de cargas em toneladas por quilômetro útil. Mas esse cenário deve mudar. Isso porque o governo federal lançou o programa de estímulo ao transporte por cabotagem, conhecido como BR do Mar, que promete revolucionar esta atividade. O Brasil tem geografia favorável para a navegação, com aproximadamente 8 mil quilômetros de costa, 37 portos públicos e mais 147 terminais portuários privados. A cabotagem é um tipo de transporte marítimo entre portos do mesmo país. Esse transporte é feito, na maioria das vezes, pelo mar, mas também pode ocorrer em lagos e rios. A movimentação de cargas por cabotagem tem diversas vantagens em relação a outras modalidades, como menor poluição e impacto ambiental, menor consumo de combustível e valor de frete. Quando comparada ao modelo rodoviário, a cabotagem transporta volumes maiores de carga, tem menor risco de roubo e de acidentes e pode ser até 30% mais barata. Na prática, isso significa que o produto chega com valor mais baixo para o cliente, aumentando a competitividade e a lucratividade. Apesar de todas essas vantagens, a burocracia legislativa fez com que esse modal se desenvolvesse pouco nos últimos anos. Mesmo transitando em território nacional, a cabotagem está sujeita praticamente às mesmas regras do transporte internacional. Mas essa realidade deve mudar. O Ministério da Infraestrutura criou o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem, conhecido como BR do Mar, que faz referência a uma rodovia marítima. A gente percebe que há um espaço para crescimento dessa alternativa logística muito grande, principalmente considerando um país com a costa que tem, com a quantidade de vias navegáveis que o Brasil tem. A gente estima, estudos recentes realizados, estimam que isso também tem um impacto econômico, social muito grande. A utilização mais significativa dessa alternativa logística pode vir a gerar uma redução de até 3 bilhões de reais anualmente, com custos, desde os custos logísticos, com a redução de custos de frete na movimentação de cargas, redução de custos sociais, com atendimento aos milhares de acidentes que ocorrem hoje nas rodovias, e também a questão ambiental, dado que o transporte de cabotagem pode gerar uma redução de até 4 vezes na emissão de gases poluentes na atmosfera. Então, tendo em vista esse cenário, a gente quer trazer a cabotagem para um crescimento e uma participação na matriz logística brasileira muito mais significativa, muito mais pujante, e para isso a gente lança a mão do programa BR do Mar, que nesse momento se encontra no Congresso Nacional em discussão. A estimativa do governo federal é conseguir ampliar em 40% a frota marítima desse tipo de navegação nos próximos 3 anos. O projeto de lei já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está em análise no Senado. A BR do Mar ela vai aumentar as possibilidades de afretamento de embarcações estrangeiras e, com isso, aumentar a oferta de transporte marítimo de cabotagem, o que, como consequência, teremos preços mais atraentes nas prateleiras dos supermercados, quer dizer, preços mais atrativos para o consumidor, mais geração de emprego, fortalecimento da indústria naval, um meio de transporte ambientalmente mais sustentável e também teremos um maior equilíbrio na matriz de transporte brasileira. Então, tudo isso a BR do Mar vai trazer de benefícios para a navegação de cabotagem e para a matriz logística brasileira como um todo, tornando mais eficiente o nosso transporte e, com isso, também aumentando algo que a agência considera essencial para o desenvolvimento do transporte brasileiro, que é o incremento da multimodalidade, ou seja, utilizar de modo mais eficiente os modais existentes, ferroviário, rodoviário e de navegação. Tudo isso a BR do Mar vai poder proporcionar para o desenvolvimento do transporte brasileiro. E para tratar deste assunto, temos a honra de receber aqui no estúdio profissionais de relevância no setor marítimo. Temos aqui a presença da Nájila Boatem Maluf, advogada e presidente da Comissão de Direito Marítimo da OAB Maranhão. Seja bem-vinda, Nájila.
Obrigada. Temos aqui também Marcelo Castelo Branco, chefe da Unidade Regional de São Luís da ANTAC. Seja bem-vindo. Obrigado. E a Fabiola Oliveira, CEO na Concept Trade. Seja bem-vinda também, Fabiola. Muito obrigada. Bem, então vamos começar. Bem, eu queria começar aqui fazendo uma pergunta à Fabiola, que é a do comércio marítimo, né? Qual a situação atual da navegação de cabotagem no Brasil e explica pra gente como é que funciona isso e quais são os desafios, Fabiola. Certo, Arthur. É um grande prazer falar sobre cabotagem, porque a gente vem acompanhando nos últimos anos, né, principalmente na última década, esse aumento gradativo na movimentação de cargas, né, sendo transferida de um único modal, o rodoviário, para um modal de cabotagem, para um modal marítimo, né? E desde 2018, com a greve dos caminhoneiros, isso se intensificou ainda mais. Principalmente porque as empresas que antes não operavam em cabotagem fizeram esse experimento pela primeira vez. Sim. E gostaram, né? Gostaram pelas N vantagens que esse modal pode oferecer, principalmente para as empresas, para os negócios e para o dia a dia, inclusive dos consumidores finais, que somos nós. Então isso propiciou já alguns benefícios. Eu acho que nos últimos 2, 3 anos, 4 anos, houve um crescimento de 30 e tantos % nesse modal. Sim, né? A gente já está na casa dos 2 dígitos. 2 dígitos. Exatamente. E, né, a gente vai falar ainda sobre a BR do Mar, isso tende a aumentar significativamente e ultrapassar os 30% ao ano. Mas há ainda um desequilíbrio grande na questão dessa partilha, dessa divisão desse bolo de transporte no Brasil com o modal rodoviário bastante ainda proeminente. Como é que você vê isso, Marcelo, esse desequilíbrio? Como é que a ANTAC vê isso? É verdade. Agradeço também a oportunidade, que eu saúdo os participantes. E dizer o seguinte, Arthur, realmente hoje de toda a carga que é transportada, né, pelo país, 65% dessa carga ainda é, né, pelo modal rodoviário, né? 65%. E 15% pelo ferroviário, e nós temos próximo de 11% pela cabotagem, né? Então acho que ainda há muito que avançar. E o grande objetivo do governo federal, né, através do Ministério da Infraestrutura, da Secretaria Nacional de Portos, é realmente fazer a transferência dessa carga que é movimentada pelo modal rodoviário para a cabotagem, né? Isso é um desafio extraordinário, é uma missão espetacular e chega até a ser dramática, porque os ganhos que o país vai obter, que a sociedade vai obter, quando ela consegue transferir carga do modal rodoviário para o modal aquaviário, é excepcional. Por exemplo, o setor público deixa de gastar milhões com manutenção de estradas, com pavimentações, né? Nós temos vidas... Água não precisa manutenção, né? Água não precisa. Não, né? É uma estrada já feita pela natureza, né? E aí o que temos? A gente tem uma via que está lá, entendeu? O governo não vai precisar gastar tanto, né? E nesse processo de transferência, você tem a carga é transportada com mais segurança, né? É um absurdo a gente olhar caminhões transportando grãos, transportando todo tipo de carga, 2, 3 mil quilômetros por esse país, né? Quando essa carga pode ser muito melhor transportada pela cabotagem, pelo modal, né, marítimo. E outra coisa, além da segurança, você salvaguarda a vida humana, né? Porque a gente tem muito acidente em estrada hoje, né? A gente sabe que o Brasil é um dos recordistas de acidentes de trânsito. É um dos fatores mais importantes, né? Praticamente zero de acidente na cabotagem. Exatamente. Carga segura, vida segura e ambientalmente correta, né? Porque a emissão que o modal aquaviário tem é muito menor do que caminhões, né? É uma matriz energética mais eficiente. Muito mais eficiente. A gente fala o quê? De 8% de economia? A gente em redução de emissão de poluentes? A emissão chega a ser, em situações, 300%, 400% menos do que no rodoviário. É bem inferior. É muito significativo. A ANTAC, até no site dela, ela faz essa comparação. E é uma coisa interessante, até você está falando de matriz mais limpa, já há um movimento no mundo de fazer adaptações em motores que trabalham hoje com óleo marítimo, ou qualquer tipo de outro óleo de hidrocarbonetos, para gás natural, que é mais limpo ainda porque não emite CO2, né? A gente no Brasil não tem disponibilidade ainda dessa molécula, mas é mais um fator que vai... É muito mais fácil você fazer a adaptação de uma frota pequena de navio do que de fazer 500, 300 caminhões, né? Exatamente. Quer dizer, aproximadamente quanto hoje você
diria assim, que um navio de médio porte substituiria quantos caminhões? Você tem ideia, Fábio? Vamos trazer para o contexto aqui do estado do Maranhão. Certo. Então a gente já pode falar em 1.700 teus, que é o equivalente, né, a uma unidade de 20 pés, uma unidade de 6 metros de um container. Se a gente for transformar isso no número de caminhões que a gente reduz hoje do modal rodoviário, a gente pode falar aí do praticamente 2.000, 2.500, Você tá falando só até daqui? 3.000. Só daqui, só do estado do Maranhão. Só contextualizando porque a gente tem aqui no local. Né? A gente tira boa parte do que é transportado no modal rodoviário, substitui para o modal marítimo, mas sem interferir no mercado, porque estes caminhoneiros que outrora precisavam percorrer os 3.000 quilômetros para trazer uma carga sul-sudeste até o Maranhão, agora eles precisam fazer essa ponte de entrega do porto até o cliente final. É a multimodalidade, né? É a multimodalidade. Eles vão fazer cargas, fazendo um transporte aí de 100, 200 quilômetros, que é o natural que isso acontece. A gente não está tirando, né, o acesso a esse modal, a gente não está tirando o emprego dos caminhoneiros, dos rodoviários. A gente só está reformulando essa logística para ficar mais competitiva, mais com menor eficiente. custo, mais eficiente. Você normalmente trabalha assim, acho, com cargas que vêm do Rio Grande ou até de Santa Catarina para cá, né? Sim. E isso se acentuou nos últimos anos também? Com certeza. O modal, a cabotagem, ela visa, né, o escoamento da carga, principalmente o abastecimento para o consumidor final. Quando a gente fala do Maranhão, não é um estado produtor, então a gente depende desses outros estados para poder consumir, né, tudo que a gente vê nas gôndolas dos supermercados. Então arroz, óleo de soja, a própria cerveja do dia a dia, a gente depende de trazer isso do sul-sudeste. E aí há esse aumento gradativo já. No último ano, o Porto do Itaqui já contou com aproximadamente 117 mil toneladas de carga movimentada em contêineres via cabotagem. Então já é aproximadamente aí 11 mil contêineres. Mas você tocou num ponto agora que é importante. Se o estado, né, do Maranhão tem pouca produção, né, seja de grão, seja de produtos manufaturados, semifaturados, como é que fica esse custo de trazer o container para cá, já que ele voltaria sem produto? Esse é o principal desafio, Arthur. Então a gente tem um dever de casa aí, enquanto empresário, enquanto Estado, né, enquanto poder público também, de desenvolver e fomentar cargas, principalmente da Interlândia, não só do estado do Maranhão, mas o que a gente pode captar de outros estados, de outras regiões que podem ser escoadas aqui pelo Porto do Itaqui, para que a gente possa ter esse equilíbrio no valor do frete. Isso é algo até que nós comentamos num evento que teve lá no OAB, doutora Nájila, né? Que eu pedia na época para o doutor Mário Povia, doutor Mário Povia, a ANTAC tem que conversar com a NTT, né? Porque tem que ter a multimodalidade. Não adianta a gente estar falando só em portos, porque depois a carga tem que ser descida num porto e ser transportada, né? E a gente acaba tendo problema no Brasil todo, Marcelo, de que tudo bem, nós vamos reduzir custos, uma série de coisas, mas depois a carga tem que descer e ser transportada. E a gente continua com um problema, né, que são um problema das nossas rodovias. Exatamente, eu acho que existe uma questão aí não só de alinhamento, mas essa interlocução com as agências que regulam o setor, né? Tanto de ferrovias, rodovias e o setor aquaviário, a ANTAC também, eu já tive a oportunidade de trabalhar, vem acompanhando as discussões que no âmbito do Ministério de Infraestrutura promovem essas discussões de alinhamento. Até o ano passado tinha até uma iniciativa de trazer todas as agências para dentro de um só departamento, mas isso acabou não vingando, porque cada agência tem a sua prerrogativa aí, e não significa que trazendo as três agências, os três modais num departamento só, isso transformaria ou fomentaria um transporte multimodal efetivo, até porque isso já foi legalizado no nosso país, a questão da certificação de transporte multimodal, mas até hoje não se tem conhecimento de um que já foi feito, então precisa ter essa ligação dos modais. A Fabíola, o Marcelo, a gente fala. Eu já participei de eventos que a gente fala sempre no fomento de transporte multimodal. Não se pode prescindir das rodovias, nós somos um país puramente rodoviarista, de uma cultura rodoviária, porém, vem aí a discussão da BR do Mar, para não é a questão de substituir
via terrestre para via marítima, mas é trazer tudo aquilo que pode ser movimentado por via marítima numa extensão de 8.000 quilômetros de costa que nós temos no Brasil, que seja feito por cabotagem, um produto que chegue lá da China, vá para o Porto de Santos ou Paranaguá, que tenha que subir para o Norte e Nordeste, vai ter que percorrer quilômetros, por quanto tempo? Por via terrestre, sendo que isso pode ser feito por cabotagem, né? Que é aquela que é a navegação, como o Arthur falou, que é de um porto a outro do mesmo território. Então, de lá para cá, essas discussões, o Ministério de Infraestrutura vem se dedicando fortemente para trazer, para legalizar a BR do Mar, que é através do projeto de lei 4199, que foi aprovado na Câmara e agora, depois do recesso, vai para a votação no Senado. Nós já vamos falar com mais de detalhes desse assunto, mas agora a gente faz uma rápida pausa e volta já com mais negócios na pauta.